Abre a sua Bíblia, lá em Gênesis 1. Hoje é fácil para abrir. Primeiro livro da Bíblia, os primeiros versículos da Bíblia. O tema da pregação de hoje é que haja luz, né? Ou luz em meio ao caos. Luz em meio ao caos. Lá em Gênesis 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Amém? Há uns meses atrás, eu estava orando com Deus em relação a uma área específica da minha vida, que eu me senti em meio ao caos. O que é o caos? O caos é aquele lugar onde você não sabe resolver, aquele problema que você não sabe nem por onde começar. Né? Nós, como sociedade, estamos vivendo aí tempos de caos. Na saúde, na economia, né? Não só o Brasil, mas o mundo todo. Mas às vezes nós passamos esses lugares e esses tempos de caos internos. E só a gente sabe que eles estão ali. Em alguns momentos é visível, mas às vezes as pessoas não têm noção do caos que está aí no seu coração. Essa palavra, ela vai ter alguns propósitos. Talvez você pense: não, a minha vida está ok, eu não vejo lugar de caos, ou que a minha vida esteja em um caos. Mas às vezes, ao longo da palavra, Deus vai te mostrar que existe alguma área da sua vida que ainda precisa da luz dele, que ainda está caótica, sabe? E não importa o tempo de caminhada que a gente tem com Jesus. Eu me converti com 8 anos, de forma convicta. Eu me lembro quando eu me converti que eu falava para as pessoas, que eu pregava na escola. E até hoje Deus ainda mexe em áreas da minha vida. Então não importa o tempo de igreja, ou até de conversão. Deus sempre tem alguma coisa para iluminar em nós. Então eu quero que você fique atento ao Espírito Santo, porque ao longo da palavra talvez Deus vá trazendo coisas ao seu coração. Amém? Então tá. Essa palavra, eu dei uma estudada em alguns manuais teológicos. E ela mostra bem essa ideia de caos mesmo. Não é um ou dois, mas alguns autores falam que nesse início, nesse versículo que fala: a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, mostrava uma cena caótica, onde Deus começa então a criação do universo, do homem. E o mais interessante é que aqui ele não está criando o sol, a lua, as estrelas, os luminares. Ele está começando a criação com a luz. E se você estuda o Antigo Testamento, a luz no Antigo Testamento, ela traz um sentido de presença de Deus. Então não tem como resolver um caos, um problema, uma dor, né, uma vida de pecado, sem essa presença de Deus. Eu estava até falando com as meninas na célula essa semana, né? Às vezes a gente vai organizar a casa, e eu não sei vocês, mas na minha tem alguns cantinhos de caos que eu ainda tenho que arrumar. Mas a gente vai aos poucos arrumando, né? Mas normalmente tem um quarto da bagunça. Sabe aquele lugar que você vai entulhando as coisas e elas vão ficando? Quando uma visita chega na sua casa, você não leva ela para esse lugar. Você arruma a sala, na cozinha onde a visita vai estar. Você não leva ela para esse lugar. Agora, quando uma pessoa mora dentro da sua casa, ela conhece o quartinho do caos. Então existe uma primeira coisa que a gente precisa pensar aqui. Ele põe ordem ao caos, mas ele tem que morar em nós.
Não adianta, né? Alguém ir lá no seu quartinho e fazer uma faxina e limpar, organizar, e sair e você continuar fazendo as mesmas coisas. E muitas vezes nosso relacionamento com Jesus é um relacionamento de visita. Principalmente no domingo é o dia da visita de Jesus, né? Ele vem, a gente adora, a palavra enche o nosso coração. Mas Jesus, eu tenho a minha vida, eu tenho os meus planos, eu tenho as minhas ideias. Eu tenho o meu jeito de lidar com Deus, né? Eu já ouvi isso. E o caos está lá no outro domingo. E no outro domingo. E no outro domingo. E Deus tem nos levado para um tempo, e eu creio isso, que não dá mais para você ter esses lugares de caos. Porque existe um propósito maior, que a gente vai entender. Então, Ele põe ordem ao nosso caos, agindo na luz. Ele age em nós, nos transforma em um lugar de luz, de vida, de alegria. Existe alguma área da sua vida, ou a sua vida, que você sente essa falta de paz? Porque às vezes a gente pensa que a luz de Deus vai vir e simplesmente resolver os nossos problemas. Mas não é bem assim. A luz de Deus vem para nos dar a paz e saber o que está acontecendo ali. Colocar as coisas no lugar. Eu estava ouvindo uma palavra essa semana, que a pastora me mandou, de Jó, e que me veio muito à mente, que Deus não tem compromisso com o meu bem-estar. Ele tem compromisso com a implantação do reino dele na terra através de mim. Ponto. Porque eu não vejo assim um bem-estar na vida dos apóstolos, na vida da igreja primitiva, na vida daqueles que ainda sofrem perseguição, em tantos países ainda hoje, por Jesus. Então, quando Jesus vem com a luz dele, ele vem para colocar as coisas no lugar, e às vezes a gente não quer. Mexer com bagunça dá trabalho, é aquela coisa, mas eu vou ter que jogar coisas fora. Eu vou ter que, fora, eu vou ter que eliminar coisas, vou ter que limpar. E esse processo de organização da nossa vida é dolorido. E muitas vezes a gente foge dele, né? Mas a Bíblia está cheia de versículos que falam que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como está lá em 1 Pedro. Enfim, então, são vários versículos que falam disso. Como Ele nos chama para a luz. E como nós devemos ir para a luz. É interessante que a luz, ela era necessária existir antes do sol e da lua e das estrelas. Porque a presença dele é definitiva, ela é perfeita. Lá em Apocalipse 21, 23, fala de um dia da nova terra, né? É uma profecia do que nós viveríamos nos fins dos tempos, né? Na Nova Jerusalém. E lá, nesse versículo fala, não haverá sol, estrela, lua, porque não precisa, a presença dele, a luz dele é suficiente. Né? E às vezes a gente quer ser estrela. E a estrela, gente, já morreu há muito tempo. Quando você vê uma estrela brilhando, ela já morreu. A nossa geração busca isso. Ela quer ser vista, ela quer ser elogiada. Mas a luz de Deus para as nossas vidas é um outro tipo de luz. É que Ele é glorificado. E lá em Gênesis 3, se a gente continuar ali na questão da criação, vai chegar uma hora que Deus, cria o homem. E vem o relato da queda. E lá em Gênesis 3, diz assim, que naquele diálogo com a serpente chega lá no 4 e fala assim, disse a serpente à mulher, certamente, se você comer do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal.
E, enfim, ali vai narrando como a mulher é convencida, né, a comer do fruto, e depois chega Adão também. E a gente vê como o pecado, ele vai assumindo esse espaço de que você vai ter o controle. Olha, ele colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal aqui, ele falou que não era para você comer, mas se você comer, você vai olhar como ele. Você vai ter o controle. E é isso que a gente quer muitas vezes. É assim que o pecado vai nos convencendo. E o mais interessante dessa passagem que eu quero frisar é que quando o homem peca, né, ali no jardim, lá no 8 fala assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Né? E depois eles vão fazer roupas, né? Tipo, tentar se esconder. Fazer roupas não, eles vão tentar se esconder e depois Deus fala para eles, né? A questão das roupas, que agora, né, seria necessária. A vergonha entrou, o pecado entrou e eles se escondem. Sabe quando criança faz coisa errada e sai correndo, né? Aí vem as trevas novamente. Não está na luz, está escondido. O pecado, ele faz isso com a gente. O pecado, ele nos leva para um lugar de escuridão. Não tem como você estar em pecado e estar na luz. Porque a luz, ela evidencia o pecado. E aí você tem que fazer alguma coisa. Ou se arrepender ou correr da luz. Porque uma coisa não tem união com a outra. Trevas e luz, não existe união. Então, uma das questões que nos levam para o caos é o pecado, né? Por isso que a gente não gosta de mexer em algumas coisas. Talvez porque a gente se convenceu de que aquele pecado não tem nada a ver, é só uma mentirinha. Nada a ver, todo mundo faz isso. É uma sonegação que todo mundo faz. É uma mentira que todo mundo conta. É uma coisa que todo mundo faz e assim a gente vai indo. Ninguém está vendo. Não adianta. Não adianta. Se a gente fica negociando com o pecado, as trevas estão em nós. Não existe espaço, não existe pecadinho, não existe coisinha que não tem nada a ver, não existe. Ou ele está em você, entrando em todas as áreas da sua vida, ou você nunca vai viver uma vida plena da presença dele. Vão ser tombos e tropeços e aquela vida caótica, porque ele não vai estar agindo em você totalmente, porque tem um cômodo ali que eu não deixo. Eu lembro que eu discipulei uma menina há muitos anos atrás e ela tinha um envolvimento com as trevas muito grande. Eu aprendi tudo de demônios naquela época, porque eu precisei. E eu lembro que depois que ela já estava batizada, já tinha um tempo na igreja, a vida dela era complicada, eu achava estranho aquilo, até que um dia ela falou: Neilane, mas tem um deles, dos demônios, tá, gente? Que ele é tão legal, ele é tão bonzinho. E gente, o que o diabo fez com a vida dessa menina? Foram 10 anos para ela voltar a Jesus, e Jesus restaurar a vida dela, porque ela não queria largar aquilo. Não existe. Se a gente abre uma porta para o pecado, Satanás reina naquele cômodo, e Jesus é tão justo que nós damos legalidade para o inimigo. Nós abrimos a porta para ele. E o pecado vai nos dominando. E o inimigo nunca quer só um cômodo, ele quer mais. Ele quer mais. Ele entrou no paraíso, gente. Então, é uma coisa que Deus tem incomodado muito a minha vida, de tomar cuidado com essas pequenas coisas. Às vezes são pecados que você já tem noção que é um pecado, nossa, isso daqui acabou com a minha família, isso daqui, você já tem essa convicção de que isso aqui tem que cortar. Mas às vezes você pensa, não tem nada. Mas às vezes tem uma coisinha ali que você já naturalizou na sua vida.
E é disso que Deus quer chamar a atenção. Não há comunhão entre trevas e luz. Lá em 2 Coríntios 6,14 fala isso. A falta de comunhão com Deus, ela gera confusão, falta de propósito, falta de direção, inquietação, ansiedade. Todos nós temos momentos difíceis na vida. Eu estou acompanhando uma menina da célula que de março até agora, ela perdeu 3 entes queridos muito próximos da vida dela. Sabe quando você não tem mais o que falar para a pessoa? Mas eu vejo que a fé dela não se abala. Eu vejo que existe uma paz nela, que é sobrenatural. E eu vejo, é por isso, é disso que a gente fala. É por isso que a gente entende que quando nós estamos na presença de Deus, não existe confusão, mesmo em meio a um caos que a gente está vivendo. Porque nós sabemos, nós temos a paz dele, de que ele ainda está no trono dele, que ele ainda tem o controle das coisas. Mesmo quando tudo parece confuso aos nossos olhos, quando nós estamos na presença de Deus, ele nos traz a paz e o discernimento para mostrar, olha, isso aqui você precisa melhorar, mas isso aqui, Neilane, é isso mesmo. É assim mesmo. Vai na fé, é assim. Mas está difícil, mas é assim. Não tem nada errado. Sabe, ouvir isso de Deus, não tem momentos, eu imagino os pastores, que talvez momentos de crise na igreja, você fica pensando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que Deus está nisso? Será? Porque as circunstâncias não medem. Mas se você está na presença de Deus, a paz dele está no seu coração, o discernimento do Espírito Santo fala, não, é isso mesmo. Vai ser assim, é diferente, a gente sabe que é diferente. A luz dele irradiando o nosso ser e todas as áreas da nossa vida, nos traz paz. É diferente de riqueza, bem-estar, isso aí tudo pode acontecer, ou não. Mas a paz que o mundo não pode explicar. Um amor que nem a morte pode tirar. Mas quando nós estamos nesses lugares de confusão, de pecado, nós não enxergamos aonde as coisas estão, nós não nos enxergamos também. A gente não sabe nem quem somos e para onde nós vamos. Você pode ir no cômodo que você mais conhece da sua casa, se acaba a luz, você topa em todo lugar, você não consegue entender. Você não sabe quem é o seu filho que está ali na frente, você não vê. Nos lugares de caos, nós não entendemos quem somos e para onde nós vamos. A nossa identidade, o nosso destino, o nosso propósito, ele é escondido, ele fica escondido. Por isso que eu falo que muitas vezes Deus precisa chamar a nossa atenção nesses dias. Porque eu vejo que como cristãos, nós temos até a convicção de quem somos em Deus. Muita gente, sou filho amado, eu sou salvo. Mas convicção de propósito, de chamado, de entender por que eu estou aqui, qual é a minha missão. Gente, tem muita gente, não sei, eu não sei. E Deus, Ele quer nos armar para esse tempo. Como o exército dele, e a nossa arma é entender para onde a gente vai. O que a gente vai fazer. Ele vai te dar uma espada, porque normalmente o Senhor já te deu a sua arma para o seu propósito. Por mais que às vezes a gente não entende, né? Eu, como fui criada em igreja, eu sempre quis ser missionária. Meu sonho de vida. E antes de fazer a graduação, eu fui falar com a minha avó, que ela era toda das missões também. Toda crente, eu pensei, é com ela que eu vou falar para perguntar se eu vou para o seminário ou vou para a faculdade. Porque eu sei que ela vai falar que é para eu ir para o seminário, né? E eu lembro que eu fui falar com ela, e ela falou assim, Neilane, sabe o que eu estou vendo? Que os missionários sofrem muito por não terem uma profissão. Faz a faculdade. Gente, aquilo para mim, eu tinha, 19 anos. Foi terrível. Porque eu pensei, como assim, gente? Eu vou fazer história, né?
Todo mundo falava para mim, você vai deixar de ser crente nesse curso. E Deus me mandou fazer esse curso, né? E foi nesse tempo de faculdade que eu mais me aproximei de Deus. E quando eu estava fazendo mestrado, eu me envolvi de novo com missões, viagem missionária. Eu pensei, eu vou largar esse mestrado e vou para missões agora. Eu já tenho a faculdade, agora é a hora. Eu tenho um chamado, né? Eu estava no meio do mestrado e eu fui falar com o meu pastor. Pensei, vou falar com o pastor, porque ele vai falar para eu ir, né? Pastor. E ele falou assim, não, Neilane, você tem que continuar o seu chamado é na universidade. E eu não entendi, eu falava, gente, mas eu quero ir, sei lá, para as nações. E Deus só me colocou, porque Deus já estava me armando, Ele já estava me dando a arma que eu precisava. Mas eu não enxergava, não entendia. E hoje é engraçado, né? Porque eu já estou dando aula há 10 anos já na UEM. E fiz o doutorado, continuei já entendendo já que essa era a minha arma. E Deus me dá um amor pelos universitários, que é uma coisa fora do normal. Eu entendo que é meu chamado. Esses dias eu estava conversando com o Léo e com o Flávio. Eu não conhecia muito o Léo, né? Só de vista. Aí quando ele falou assim, eu faço psicologia, eu quero fazer mestrado. Gente, eu olhei ele e falei assim, gente, eu amo ele. Eu preciso conversar com ele, eu preciso ajudar ele. Eu comecei a falar com ele, falar. E na hora, eu entendi, Deus falando assim, tá vendo, Neilane? Que as armas eu já coloquei nas suas mãos. Ele já colocou, mas você precisa enxergar ela. Você precisa ir para Ele. Porque depois que você enxerga a arma, você sabe para onde você vai. Nenhuma guerra, né? Hoje não é tanto assim, mas antigamente, os medievais, as batalhas medievais, tem um arqueiro, tem a pessoa que fica com o cavalo, ele sabe, tem uma estratégia, ele sabe para onde ele vai. E você também foi chamado, todos nós fomos chamados para algo, para uma missão aqui na terra. Às vezes vai ser lá em outras nações, eu creio nisso, a gente precisa disso. Mas talvez vai ser através da sua própria profissão. Então a luz, ela mostra quem nós somos e ela mostra para onde nós vamos, o nosso destino, o nosso propósito. E continuando ali, né, em Gênesis, a gente vê como o pecado, ele vai gerando um caos. Porque depois que Adão e Eva são expulsos do paraíso e expulsos pela graça e misericórdia de Deus, porque lá existia a árvore da vida, como eles já tinham comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estavam mortos espiritualmente. Se eles comessem a árvore da vida, eles ficariam eternamente mortos. Eu nunca entendia por que ele expulsou do jardim, né? Quando eu fui entender isso, você vê, gente, a graça dele em todos os capítulos da Bíblia, você vê a graça, né, de um Deus que estava dando uma segunda chance para o homem. E lá em Gênesis 4, mostra uma outra faceta do pecado, que pode te deixar em caos. Que é quando o pecado, muitas vezes não é cometido por você, mas ele te vitimiza. De que jeito? Você é vítima do pecado. Caim, lá em Gênesis 4, mata o seu irmão Abel. Então Abel, ele foi vítima do pecado. E às vezes esses lugares de caos da nossa vida estão nos aprisionando em lugares de feridas. Nós somos feridos desde o instante que a gente nasceu. Um dia Jesus me falou isso, filho, olha, você nasceu e você está sendo ferida. É normal isso. Normal não, né? Não foi isso que ele sonhou, mas nesse mundo caído, é por isso que Jesus é o médico. Porque nós estamos constantemente expostos a sermos feridos. E talvez essas feridas sejam muito antigas. De coisas que você fala, ai, nada a ver, né? Meu pai me chamava disso, mas nada a ver. Minha mãe fez isso, mas não, nada a ver, passou. Hoje eu sou adulta. Isso não me atinge mais. Né? Mas Deus sabe
como a gente vai ficando naquelas feridas e como essas feridas elas vão falando, olha, você não é um bom arqueiro, então você não é para guerra, você vai ficar aí, tá? No culto, sentado, beleza? É isso para você. Porque um dia alguém te falou, você nunca vai ser um bom guerreiro, você nunca vai ser, né, uma mulher santa. Você nunca vai ser isso. As pessoas te falam isso, ou alguém muito próximo. Ou coisas que acontecem com a gente. Pessoas que pecam e nos atingem. Isso vai nos levando para um lugar de escuridão interna. Abusos, violência. Mas a gente é chamado para ir para a luz. Para mostrar a nossa dor. Eu acho interessante aquele texto onde Jesus cura o homem da mão ressequida, né? Ele estava escondido. A gente ferido, a gente se esconde, a gente esconde aquilo, a gente não gosta de falar. Mas você precisa ir para a luz, levar a sua dor, levar a sua ferida para a luz. Porque Ele quer te curar. Quando a gente está doente, a gente não vai fazer exame, né? Ontem eu estava até falando com o Ricardo sobre isso. Quando a gente precisa entender o que a gente tem um problema, você tem que ir no médico, você tem que fazer exame, você tem que ver. Aí você descobre que é um problema que você não imaginava que era aquilo. Você não tem controle. Então, às vezes, a gente precisa ir num raio-x de Jesus, para Ele observar e falar, ó, Neilane, lembra aquela coisa lá? De 10 anos, 15 anos atrás? Então, é isso aí. Você tem mágoa dessa pessoa. Você precisa liberar perdão. Você precisa levar isso para a cruz. E toda vez que a gente leva alguma coisa para a cruz, a gente interage com os princípios da cruz. O que existe na cruz? Arrependimento, perdão, reconciliação, restauração, esperança. Todos esses princípios, nós nos interagimos com eles. Então, aonde existe ferida que precisa de perdão, a gente tem que perdoar. Reconciliação, a gente tem que se reconciliar. Mas alguém me feriu, eu não fiz nada para a pessoa. Mas você ainda carrega uma mágoa dela? Perdoa. Amado, não tem como receber perdão se a gente não entrega o perdão. Isso é princípio. Porque quando a gente nega perdão para alguém, a gente diz: eu sou melhor do que Deus, porque Ele me perdoou, mas eu não posso perdoar. Entende? Eu sei que não foi isso que você pensou quando você nega o perdão a alguém, mas esse é o princípio do não perdoar. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados, ponto. Então, se ainda existem feridas na sua alma que te impedem de entender quem você é e para onde você vai, você precisa ir para a luz. Porque lá nós entendemos quem nós somos, para onde nós vamos. E quando a gente entende o nosso propósito na terra, que é expandir o reino de Deus, nós perdoamos. Porque o reino é perdão. Quando nós entendemos o chamado de Deus para as nossas vidas, nós simplesmente replicamos aquilo que Jesus fez na terra. Amar. Ai, mas amar uma pessoa que me feriu. Jesus estava lá morrendo, perdoando as pessoas que estavam lá ferindo Ele, né? Matando Ele. A luz, então, ela vai nos mostrando, né? Como essas áreas ainda precisam de cura. E às vezes demora, gente, não é uma oração só. Eu lembro que eu tive muito problema com rejeição uma época da minha vida. E eu lembro assim que tudo me feria demais, eu me sentia tão rejeitada. Tinha épocas que eu não conseguia ir em determinadas lojas, porque eu não me sentia digna de entrar naquela loja. Umas loucuras. Hoje nada me segura, né, Rodrigo? Eu entro em todas as lojas. Mas eu tinha isso em mim. Quando eu nasci, a minha mãe teve uma depressão pós-parto. E eu acredito que dali veio essa coisa da rejeição. Eu me sentia assim, rejeitada. E
Eu lembro que nossa, tudo me feria demais. Imagina adolescente levando toco de menininho, né? Meu Deus, eu morria, porque aquilo não era normal, era uma ferida muito grande. Qualquer rejeição doía muito, eu sofria demais, porque não era a rejeição daquele fato, era a ferida sendo batida de novo. Era a mesma coisa sendo repetido. E a gente vai entrando nesses ciclos mesmo, né, de ferida, vai repetindo. Até que chegou um dia, eu falei, Deus, eu já tinha 20 e poucos anos, eu falei, eu não quero mais isso. Eu vou me internar, eu orei assim, eu vou me internar num hospital de Jesus, mas o Senhor vai me curar em nome de Jesus desse negócio, dessa rejeição. E eu comecei a fazer o quê? Ler livros sobre rejeição. Sabe, Deus nos dá inteligência. Não é esperar que no outro dia eu ia levantar assim, curada. Para cura você precisa de remédio, você precisa de exame, você precisa de tratamento. A gente precisa entrar nesse tratamento. O que eu preciso? Vou fazer devocional. Vou ler um livro sobre isso. Vou conversar com pessoas mais maduras do que eu na fé para me ajudarem sobre isso. Gente, sozinho, você precisa de pessoas que ajudem. Procura, Deus vai te mostrar. Procura tal fulano. Você precisa de ajuda. Então esse processo de cura não é da noite para o dia, mas a luz vai vindo, sabe? A cada vez que eu lia o livro, cada vez que eu tinha um devocional, às vezes uma palavra na igreja, meu coração estava tão voltado para a cura, que tudo para mim, eu pegava. Né? E hoje eu vejo que, claro que eu ainda tenho feridas, que ainda existem, mas a questão da rejeição, ela realmente o Senhor já curou pelo menos uma grande parte, eu acredito. Ele me transformou. Mas eu tive que ir para a luz. Eu tive que falar, Jesus, vem. Jesus, entra. Então, a luz cura, porque Ele está lá. Ele é a luz. Então, se existe aquele quarto da escuridão, da ferida, está na hora de você abrir e falar, vem Jesus. Eu não aguento mais, eu não preciso mais carregar isso. E a luz, ela revela a cruz. Ela revela Jesus. Lá em João 1, no versículo 1, a gente vai ler, porque a palavra de Deus, ela é perfeita, né? Olha só que coisa. O texto de Gênesis 1 foi escrito séculos e séculos antes desse texto de João. Mas a mesma palavra e a mesma alusão que existe no princípio, criou Deus os céus e a terra, lá em Gênesis 1 que a gente leu, está aqui em João 1. Em João 1, versículo 1 diz assim, no princípio era aquele que é o verbo ou a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, lá da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, né, o João Batista. Ele veio como uma testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Jesus é essa luz. No princípio ele já estava ali. Então aquele no princípio de Gênesis, ele é resgatado no Novo Testamento, mostrando que a mesma luz que brilhou lá para restaurar ou para criar do caos o universo perfeito que nós vivemos e vemos a perfeição do universo todos os dias, essa mesma luz, ela está lá no Novo Testamento falando, olha, essa luz ainda está aqui, e ela veio para restaurar o caos do pecado no mundo.
Ela veio para dissipar as trevas. Jesus. Uma coisa vai testificando a outra. A Bíblia, ela é inteira interligada. Eu sou historiadora, eu trabalho com documento histórico. Claro que a Bíblia é um documento histórico, mas isso aqui não é só história. Isso é Jesus escrevendo a nossa história em cada página desse livro. Eu e você já estávamos lá. Eu e você fomos criados para o jardim. Eu e você fomos criados para viver essa luz de Jesus sobre nós. Esse livro não é sobre a história só de uma igreja que passou. Ela é nossa história. Ela diz para que nós estamos nessa terra e para onde nós vamos na eternidade. Ela diz a sua história do dia inteiro. Ela diz por que você levanta e por que você acorda, por que você trabalha, por que você respira. Ela diz por que aonde você coloca as suas forças. Ela conta a história do porquê que eu ainda estou nessa terra. Se fosse só pela salvação, meu querido, é aí que eu quero finalizar, nós já estaríamos lá. Seria, né? Aceito Jesus? Puf. Mas por que nós ainda estamos aqui? Porque o plano é tão lindo que ele nos envolve nele. Não é só para nós. É para que nós possamos ser luz também. E quem diz isso é Jesus. Vós sois luz do mundo. Depois que ele entra em nós, ele vai ordenando o nosso caos. Ele vai nos dando uma missão, ele vai nos entregando uma espada ou um arco, ou o que ele colocar na sua mão. Ele vai nos direcionando, é para lá que você vai, é por isso que você está aqui. Você vai levar luz aonde existe trevas. Sabe quando você chega em um lugar e as pessoas se incomodam, elas não conseguem mentir com você. Lá no meu serviço é assim, às vezes eu chego, as pessoas querem dar vamos fazer, aí eu já olho assim, tá bom. Mas é uma coisa pequena, a luz tem que entrar. A luz tem que entrar, e aonde a luz entra, as trevas elas vão fugindo. Vós sois luz do mundo, lá em Mateus 5,14 fala isso. Por que Deus quer que nós vamos para a luz, para nos curar, para nos abraçar, para encontrar esse amor perfeito que nos supre, mas também para que nós possamos anunciar essa luz, para conhecer Jesus. Eu amo essa frase, isso é da Jocum, para conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. É para isso que eu estou aqui, para conhecer Ele e fazer conhecido, para conhecer a luz e fazer a luz conhecida. Porque a luz dele vai revelar a glória dele, a luz dele vai revelar o amor dele. As pessoas, elas estão cansadas de ouvir sobre Jesus. Eu trabalho num meio com ateísmo, está no teto, cheio de ateu. Eu sou perseguida se eu falo, Deus te abençoe. As pessoas dão risada na minha cara. Não é a igreja perseguida, mas a perseguição é mais ou menos a mesma coisa. Claro, né? Em outro contexto. Mas eu aprendi que existe uma coisa que você usa nesses lugares, que é o amor, que não tem o que aconteça. Eu lembro de uma pessoa que era muito carrancuda e ele é totalmente assim comigo. Sabia, né, que eu era crente, eu fazia reuniões dentro da UEM. E um dia, eu lembro que eu falei, olha, você é um presente pra gente. Nossa, eu aprendi a amar a sua vida. Porque Deus coloca amor pelas pessoas mais que você imagina. Como assim? Ele coloca esse amor, é Ele. E a pessoa desmonta. Ela desmonta. Porque ela quer esse amor. Não importa quantos PhDs a pessoa tem, quantos pós-doutorados, não importa. Ela é sedente desse amor. Que nós carregamos, não importa. Nós temos que amar as pessoas. Essa luz é o amor dele entrando, aonde a gente está. Em cada aula que você for dar, em cada pessoa que você vai atender, em cada casa que você for limpar, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa. É para isso que ele nos chamou. Para revelar essa luz em nós e através de nós. Amém?